Comecei a gravar. Legal. Começamos a gravar. Agora deixa eu tentar compartilhar agora a minha tela com vocês, turma. Turma. E agora? Aqui, vamos lá. Ok, turma. Estão me ouvindo bem? Legal. Então, vamos lá. Vamos... Turma, ok, fica aqui. Eita, meu telefone começou a falar aqui, pessoal. Deixa eu só... Está indo silencioso, senão não vai dar certo isso aí. Telefone tem vida própria. É isso mesmo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa então. Vamos corrigir a primeira questão nossa. Olha lá, turma. Essa primeira questão aí, que a gente tem para corrigir hoje, diz assim: observe a tabela a seguir, que mostra dados relativos aos estádios da Copa do Mundo de Futebol da Rússia. Então, vocês podem observar aí na tabela. Essa tabela não é muito essa questão não é complicada, não, ela é simples. Vocês podem ver que aqui na tabela, ó, dá o nome dos estádios, né? E as cidades aqui, ó, as cidades onde foram realizados os jogos da Copa do Mundo da Rússia. E aqui dá a capacidade dos estádios, quantas pessoas cada estádio comporta. E aqui dá o número de partidas que foi realizada em cada um desses estádios. Aí, olha a pergunta dele aqui, ó. Na cidade de Moscovo, né, que é Moscou, então a gente vai... ele diz assim, os estádios apresentaram uma taxa de ocupação de 100%. Ou seja, os estádios estavam todos lotados nos jogos que aconteceram em Moscou. Então, quando a gente vê aqui para a tabela, a gente vê aqui Moscou, está aqui, Moscou está aqui. A capacidade, nós temos dois estádios em Moscou. Então, num estádio aconteceram 6 partidas e no outro estádio aconteceram 5 partidas. Um estádio tinha capacidade para 78.011 pessoas, e no outro estádio tinha capacidade para 44.190 pessoas. Ora, ele quer saber aqui, né, em todos os jogos, né, ó, na cidade de Moscou, os estádios apresentaram uma taxa de ocupação de 100%. Então, isso aqui foi sempre ocupado. Totalizando em números absolutos um público de... Olha, essa questão aqui, pessoal, se nesse estádio aqui de Moscou cabem 78.011 pessoas, foram realizadas 6 partidas e todo o estádio foi ocupado, basta que eu faça, então, ó, a multiplicação dessa capacidade pelo número de jogos, e aí eu encontro esse valor aqui, ó, 468.066 pessoas nos 6 jogos. E esse aqui, que é em Moscou também, ó, a capacidade dele era de 44.190 e foram realizadas 5 partidas nele. Basta que eu multiplique também, ó, a capacidade vezes 5. E aqui eu obtive 220.950 pessoas. Ora, agora, como ele quer o total de público, basta eu somar esses dois aqui, ó. Então, se eu fizer essa soma, eu chego num total aqui de 689.016 pessoas, que nos leva como resposta a letra C aqui de casa. Então, a resposta dessa primeira questão é a letra C. Entenderam isso aí, turma?
Sim, professor. Legal, legal. Então, vamos passar para a nossa segunda questão. Né? Vamos passar para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela diz o seguinte, ó, tem 3 textos aqui, né? Então, no primeiro texto fala assim, foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia e 64 jogos depois, 69 gols marcados, eliminações e exemplos de superação. A história terminou com a França levantando a taça e carimbando a segunda conquista no currículo. A França foi bicampeã nesse ano, né? O texto 2 diz o seguinte: a edição de 2018 teve o maior número de gols contra da história do torneio. Eita, como tinha perna de pau lá, hein? A edição teve o maior número de gols contra. Foram 12 no total. O recorde anterior era de 6 em 1998. E o texto 3 diz o seguinte: o número de pênaltis marcados, alavancados pelo uso do árbitro de vídeo, também foi o maior já registrado, 29, mais que o dobro da edição anterior. 7 deles não se converteram em gols, pois foram desperdiçados pelos seus cobradores. A pergunta dessa questão aqui, observando esses 3 textos, ele queria saber o seguinte, ó. Queria saber o seguinte: qual foi a média de gols da Copa? Ora, a média de gols da Copa, eu vou ter que dividir o número de gols, né? Eu vou ter que dividir o número de gols pelo número de jogos. Só que tem um detalhe aí, ó. O total de gols marcados foram 169. Ele fala bem aqui, ó. Né? Só que ele dá um total de gols contra aqui, ó, que foram 12. E dá também quantos pênaltis perdidos tiveram, que foram 7 pênaltis perdidos. Então, ó, foram marcados 29 pênaltis, né? Só que 7 deles foram desperdiçados. Então, dos 29 pênaltis, só 22 foram colocados a bola para dentro. Então, ele quer saber aqui qual a média de gols, mas desconsiderando os gols contra e os pênaltis. Então, aqui eu tenho 169 gols, né? Menos 12 gols contra e menos 22 pênaltis. Aí eu tenho um total de 135 gols. Agora, como é que eu vou fazer a média de gols por partidas da Copa? É só eu dividir esse 135 por 64, que é o número de jogos. O total de gols, né, desconsiderando gol contra e pênalti, dividido pelo total de jogos. Quando eu faço essa divisão aqui, pessoal, eu obtenho essa resposta aqui, ó, 2,109. Se eu arredondar esse 9 aqui, vai passar para cá, vai sair o 0, vai ficar 1. Então, aqui, ó, nós temos a resposta, a letra D de dado, que é 2,11. Então, a resposta da nossa segunda questão é a letra D de dado. Entenderam isso aí, turma? Tudo bem aí? Tudo bem? Legal. Tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou passar para a terceira. Pode passar? Pode. Vou lá para a terceira. Olha só. Nessa terceira questão aqui, ele dá esse campo de futebol com as medidas padrões aqui dele, né? Então, ele tem 105 de comprimento, 68 metros de largura, e ele dá algumas medidas de alguns pontos aqui desse campo, né? E aí ele dá um texto aqui, ó. Ele dá um texto aqui que diz o seguinte: Ederson, goleiro do Manchester City, da Inglaterra, e goleiro reserva do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, é o atual recordista mundial de tiro de meta mais longo, né? Então,
Ele fala aqui, ó, ele fala aqui que o Ederson ele consegue chutar um tiro de meta e diz assim, ó, com um chute, ele faz com que a bola atinja o solo a uma distância 75,35 metros do ponto de partida. Inclusive, ele foi para o Guinness Book lá. Então, ele diz assim, ó, se Ederson der um chute em uma bola parada da marca do pênalti do ponto P, está aqui o ponto P, ó. O ponto P está bem aqui, ó. O ponto P está bem aqui, é esse aqui. Se ele der um chute com a bola daqui, ele pergunta onde que essa bola vai voltar a tocar o campo. Então, essa bola ela vai sair daqui para cá, ó, nessa direção, né? Quando ele chutar essa bola, o que vai acontecer, pessoal? É dito aqui no problema, ó, que o chute dele só vai cair depois de 75,35 metros. Então, o Ederson vai chutar essa bola a partir daqui, e essa bola, depois de 75,35 metros, ela vai cair em algum ponto aqui no campo. E aí é isso que a questão quer saber, ó. As alternativas estão aqui, ó. Essa bola, ela vai tocar o campo entre o ponto P e A, entre A e B, B e C, C e D, D e E. Não sei. Como é que a gente vai raciocinar isso aí, pessoal? Ó, o campo inteiro, se vocês olharem aqui na figura, o campo inteiro tem 105 metros. Só que ele vai chutar a bola a partir desse ponto P, que está deslocado aqui de 11 metros. Ó. Então, ele vai chutar a bola de que ponto? Ele vai chutar dos 105 menos 11. Então, ó, daqui até aqui, vão ter 94 metros. E aí, quando ele chutar essa bola ela vai percorrer os 75,35 metros. Quando ele chutar a bola, então eu vou ter o quê? 94 metros menos os 75,35. Então, quando essa bola cair no solo, vão restar para cá, ó, 18,65 metros. E aí eu vou conferir aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, daqui, cada um deles aqui tem 5,5 metros. Então, aqui, ó, eu tenho 10 com mais 0,5 de cada lado. Aqui eu tenho 11 metros. Aqui, com mais 5,5, eu tenho 16 metros e meio. Só que a bola, ó, vai cair a 18,65. Então, se aqui eu tenho 16 metros e meio, 18,65 vai estar mais ou menos por aqui. Ou seja, a minha bola vai cair entre o ponto A e B. Ela vai cair por aqui, assim, entre o ponto A e B. Entenderam isso aí, turma? A nossa resposta aqui dessa questão vai ser a letra B de bola. Entenderam isso aí, turma? Estou falando muito rápido? Não, professor. Pra mim, Legal. não, em minha opinião, você podia até acelerar. Tá bom, tá bom. Vou tentar ser mais rápido, mas é que eu quero que todo mundo entenda, tá certo? Por isso que eu tento falar um pouco mais devagar. Eu sei que vocês estão cansados já, as questões aumentaram, né? Mas vamos lá, vamos tentar ser mais breves. E aí, ó, o que acontece? Na nossa outra questão, nós temos o seguinte: um caminhão de transporte é capaz de carregar por viagem 8 milhões de centímetros quadrados de placas de grama para o plantio em campos de futebol.
Para cobrir um campo padrão FIFA por completo, desprezando as perdas de material durante o processo, esse caminhão precisará fazer no mínimo quantas viagens? Então, a gente já sabe que o campo FIFA, como a gente viu agora há pouco... Professor, Oi? essa questão é número 4, né? Essa aqui é a número 4. Tá Tá? bom, obrigada. Legal. Então, olha só. A gente já sabe que um campo padrão FIFA, que a gente viu agora há pouquinho, ele tem o quê? 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. É um formato de um retângulo. Então, aqui, qual é o raciocínio dessa questão? Eu vou descobrir qual é a área desse retângulo, e depois eu vou dividir, então, ó, essa quantidade aqui de grama, que está em área também, né? Eu vou dividir essa quantidade por essa aqui e ver quantas viagens o caminhão vai precisar fazer. Então, vamos lá. Ó, a área do campus é a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, base é 105 vezes 68. Dá essa área aqui, ó, 7.140 metros quadrados. Ok? Bom, aí só tem um detalhe. Aqui eu tenho 8 milhões de centímetros quadrados. Então, se eu pegar aquela escala decimal aqui, eu tenho 0,8 aqui, e aqui eu tenho os 8 milhões de centímetros quadrados. Só que como eu estou trabalhando com metro quadrado aqui, ó, que é o mais corrente, a gente trabalhar em área com metro quadrado, principalmente de dimensões grandes, assim como um campo de futebol, eu vou transformar esse 8 milhões de centímetros quadrados para metro quadrado. Então, quando eu venho daqui, ó, eu ando essa casa e mais essa, e eu chego a um total de 800 metros quadrados. Então, agora, basta que eu divida, né? Se eu for botar 7.140 dividido por 800, eu posso cortar esse zero daqui com esse daqui. Então, eu fico com 714 dividido por 80. Isso dá 8,9. Ora, eu não posso fazer num caminhão 8,9 viagens, então acaba sendo 9 viagens. A resposta da questão 4, então, vem aqui para a alternativa D de dado, 9 viagens. Entenderam isso aí, pessoal? Sim. Posso? Ok. Ok. Então, eu vou passar para a nossa quinta questão aqui. Essa resposta é a letra D, né? E agora nós vamos, então, para a nossa quinta questão. Olha só, isso aqui também é interessante. O Colégio Militar do Rio de Janeiro promoveu uma campanha junto a seus alunos com o intuito de angariar alimentos não perecíveis e doá-los a instituições assistenciais do bairro da Tijuca e entorno. Ao saber da campanha do colégio, Maria, aluna do 6º ano, prontificou-se a conscientizar todos os demais alunos do Colégio Militar da importância em se ajudar o próximo. No final da campanha, foram arrecadados 528 quilos de açúcar, 240 quilos de feijão e 2.016 quilos de arroz. Maria, então, sugeriu que esses alimentos fossem acondicionados em cestas e distribuídos de forma que cada cesta tivesse os 3 alimentos e que as quantidades de alimentos do mesmo tipo fossem as mesmas em todas as cestas. Sabendo que todos os alimentos foram doados de acordo com essa distribuição, e o número de cestas era o maior possível, então aqui, ó, a gente está procurando o maior número de cestas possível, né? Ele diz o seguinte: quantos quilos de arroz havia em cada uma das cestas? Então, como ele está procurando o maior número possível, isso é uma questão que a gente vai usar o MDC entre esses 3 valores aqui, ó. Tá? E aí a gente pode usar o MDC, pessoal,
Eu botei aqui, ó, o feijão são 240 quilos, o açúcar são 528 e o arroz são 2.016 quilos. Então, esses três números aqui, eu vou fazer pelo MDC pela fatoração, né? Então, eu pego aqui, ó, esses três são divisíveis por 2, nós temos esses valores aqui. Esses três valores também podemos dividir por 2, vão dar esses valores aqui dessa outra linha. Também aqui, ó, tudo acaba em par, pode ser dividido por 2, dá essa linha aqui como resultado. Esses números aqui também todos são pares, eu posso dividir por 2, e aí eu fico com essa linha aqui de resultados, que agora eu não posso mais dividir tudo por 2, mas ainda posso dividir tudo por 3. Então, quando eu divido isso aqui tudo por 3, eu fico com esses resultados aqui, ó. Então, a partir de agora, eu posso até continuar a fatoração, mas eu não vou encontrar mais divisores comuns a esses três números aqui. Então, os divisores comuns estão aqui, ó. Então, o meu MDC vai ser a multiplicação desses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aqui eu tenho 2 à quarta, que é 16 vezes 3. Então, aqui eu vou distribuir 48 cestas. Agora, a pergunta dele é o seguinte, e vejam que se vocês não estiverem atentos, vocês achando 48 como MDC, é capaz de alguém aqui vir e marcar o 48 aqui, ó. Só que ele está pedindo quantos quilos de arroz havia em cada uma das cestas. Então, ó, foram 48 cestas e em cada cesta existiam 42 quilos de arroz, que foi o resultado da divisão aqui. Tá? 42 quilos de arroz, 11 de açúcar e 5 de feijão. Então, a nossa resposta aqui é a letra D de dado, 42 quilos de arroz. Letra D. Entenderam isso aí? Tudo bem, turma? Tá todo mundo quietinho aí? Então, tá bom. Então, vou passar para a nossa sexta questão. Sexta questão. A nossa sexta questão, pessoal que gosta de cozinhar aí, está aqui, ó. Para comemorar o sucesso da campanha de doação de alimentos, Maria resolve fazer bolinhos de coco para as amigas, revelando seu lado MasterChef. Em sua receita de 12 bolinhos, olha só, a receita dela é para 12 bolinhos. Ela precisa de exatamente 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, meio litro de leite e 400 gramas de farinha. Em seu armário de cozinha, há 500 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 quilogramas de farinha. Utilizando somente os ingredientes que ela possui, a maior quantidade desses bolinhos que ela pode fazer é igual a... Então, olha só, turma, o que eu fiz aqui. Primeiro, vamos pegar quanto a Maria precisa para fazer a receita de 12 bolinhos. Então, o primeiro está aqui, ó. Ele diz lá no problema, né? Para fazer 12 bolinhos, ela precisa de 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, meio litro de leite e 400 gramas de farinha. Agora, quanto é que a Maria tem na despensa dela, no armário dela, desses ingredientes aqui, ó? Ela tem o seguinte, 500 gramas de açúcar, 200 de manteiga, 4 litros de leite e 5 quilos de farinha. Ora, pessoal, aqui, ó, aqui eu tenho a quantidade que é preciso para fazer 12 bolinhos. Vamos ver aqui, considerando esse valor aqui, ó, quantas vezes eu conseguiria fazer
usando essa receita aqui dela. Então, se eu tenho 500 gramas de açúcar aqui, ó, se eu dividir 500 por 100, eu vou ter quantidade de açúcar aqui para fazer até 5 vezes essa receita da Maria, considerando só o ingrediente açúcar, tá? Se eu fizer o mesmo para manteiga, eu vou dividir 200 gramas que eu tenho na despensa por 50 que é da receita. Então, com essa quantidade de manteiga que eu tenho na despensa, eu posso fazer até 4 vezes essa receita de bolinhos aqui. E considerando o leite, se eu dividir 4 por 0,5, é a mesma coisa que meio. 4 dividido por meio, eu vou conseguir fazer 8 vezes essa receita de bolinhos. Se eu considerar só a farinha, eu vou dividir 5.000 gramas, que são 5 quilos, por 400. Eu consigo fazer 12 vezes e meio essa receita. Ora, mas o que acontece então, pessoal? Eu vou ter que usar esses ingredientes todos juntos. Então, eu percebo, ó, que o menor que eu posso fazer aqui, o mínimo que eu posso fazer são 4 vezes. Porque eu não vou conseguir manteiga para fazer 5 vezes, não vou conseguir manteiga para fazer 8 vezes. Então, eu só posso fazer 4 vezes essa receita com essa quantidade aqui. Só que cada receita são 12 bolinhos. E ele quer saber aqui, com os ingredientes que ela possui, qual é a maior quantidade de bolinhos que ela pode fazer. Então, 4 vezes 12 dá 48 bolinhos. É a nossa resposta, letra A. Resposta da questão. Tudo certo aí, pessoal? Entenderam como foi o raciocínio da questão? Sim, professor. Sim. A última questão ficou com a letra. A última questão nossa foi a letra D. Letra D de dado. Tá bom? Obrigada. Por nada. Então, aqui, ó, 48 bolinhos, letra A. Tá certo? E agora vamos, então, para a nossa última questão, né? Para dar um gás aí para vocês. Então, ó, a nossa última questão. Quem fez essa questão? Conseguiram fazer essa questão, turma, aí? Consegui, achei fácil. Posso falar como eu fiz? Pode. Qual foi a resposta que você encontrou nela? Eu não lembro. Foi letra B. Legal, legal, Tá, legal. eu fiz essa questão assim, ó. Agora eu tenho que lembrar. Peraí. Eu vou ler a questão aqui. Eu não lembro como que eu fiz. Posso falar como que eu fiz? Meu também de letra B, professor. Deixa eu só ler a questão aqui, pessoal, senão vocês vão demorar mais a sair daí. Vamos lá, olha lá. Valéria, professora da aluna Maria, resolveu desafiá-la com um teste lógico em troca da receita secreta dos deliciosos bolinhos de coco. O desafio consistia em observar a sequência de dados abaixo. Está aqui os dados. Em que as faces visíveis de cada um dos dados se relacionam logicamente com os números expostos. Está aqui as faces com os números, né? E os números expostos acima deles. Se ela acertasse o quarto número, esse quarto número aqui da sequência, ela não precisaria divulgar o segredo. Se errasse, o segredo seria revelado. Para que Maria não revelasse sua receita, qual deveria ser o número associado ao quarto dado? Então, rapidamente aí, turma, quem fez, como é que fez essa questão? Tá, eu posso falar? Então, Pode falar. eu somei todos os lados do quadrado do dado que aparecia e vi que dava, tipo, 14. Aí 14 dividido por 2, 7. Aí 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. E o último, que deu 6, eu dividi por 2, que deu 3. Perfeito. A Júlia e a Ana Beatriz, que levantaram a mão, também fizeram da mesma forma aí? Eu fiz. Professor, fui eu que falei, professor.
Ah, desculpa, é que eu não estava eu não estava vendo. Eu fiz a mesma coisa, só que eu tentei assim, subtração e adição, eu fui vendo. Mas aí eu notei que quando eu somei todos os lados ali, era metade do número que estava. Então eu fiz assim e deu 3. Legal, legal. Desculpa aí, Ana Beatriz, é que eu não estava não estava conseguindo ver. Olha só, é isso mesmo, pessoal. Ó, vocês têm aqui no primeiro dado, conforme as meninas falaram aí, vocês têm aqui, ó, 3 mais 5 mais 6. Isso aqui dá 14. Dividido por 2 dá 7. Aqui no segundo dado, vocês tentam fazer a mesma lógica. Primeiro somar tudo e dividir por 2, dá 6. No terceiro dado, deu 5. Obviamente que a lógica, então, era essa, era somar os números das faces dos dados, dividir por 2. E aqui no último não teria como ser diferente, né? Ó, 2 mais 1, 3, com 3, 6, dividido por 2, 3, conforme as meninas falaram, letra B, letra B. Certo aí, turma? Certo. Legal, então, pessoal. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma questão aqui? Por mim, não. Querem descansar? Querem descansar, né? É justo. Então, eu vou parar aqui, ó. Ok. Vou parar a nossa gravação. Para a nossa gravação.